Louvado seja Deus, mais uma noite, depois de 2 semanas, por motivos contrários à nossa vontade, vamos iniciar o nosso estudo. Primeiramente, agradecendo ao Senhor, agradecendo a você que está vendo esse estudo, se edificando conosco nessa manhã, tarde ou noite. Senhor, te louvamos na noite desse dia, glorificamos o teu nome. Muito obrigado, Jesus, porque estaremos aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra, buscando viver a tua santidade na nossa vida, buscando aprender. E quanto mais nós aprendemos, nós descobrimos que nós temos que buscar muito a tua presença, a tua face, para nos fazermos, Senhor, cada dia mais teus amigos. Por isso te louvamos pela vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, de nós que estamos participando aqui dessa aula. Muito obrigado, Jesus. Te glorificamos. Amém e amém. Amém. Professor, eu vou ler como de costume. O tema Amém. é Superando a Tentação e Vencendo a Exclusão. O texto é Marcos 1, 34 ao 40, 35 ao 45. Diz assim: De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi orar no deserto. Simão e seus no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus e, quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. Foi por isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando severamente: Não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. É novo dia. Aprofundamento. É novo dia. Nesse dia, Marco mostra duas cenas: a oração e a cura do leproso. Jesus levanta cedo para orar no lugar deserto. Na cultura daquele tempo, acreditava-se que a madrugada fosse a hora favorável para obter favores divinos. É interessante notar que, para orar, Jesus se afasta do agito do dia anterior. Isso, porém, não significa fuga, pois sua oração se insere entre os atos libertadores do dia precedente e a cura do leproso que virá a seguir. Marcos, como já tinha feito com o ensino de Jesus, não registra o conteúdo da sua oração, como fará em Marcos 14, 35 e 36. Ele nos considera inteligentes e capazes de descobrir por conta própria o que Jesus teria orado naquela madrugada de comunhão com o Pai. De fato, basta pensar no que Deus diz dele por ocasião do batismo. Tu és meu filho amado, em ti encontro o meu agrado, para instituir a comunhão profunda entre os dois. E oração é isso. Além disso, não se pode esquecer o dia típico e os desafios que virão. E o primeiro desafio, verdadeira tentação, aparece imediatamente. Simão e seus companheiros o procuram, relatando o alvoroço deixado em Cafarnaum desde o amanhecer. A cidade inteira o está procurando. Anteriormente, depois de ter sido batizado, Jesus foi tentado por Satanás. Marcos 1,13. A menção do lugar deserto une a cena de 1,13 com esta. Para perceber que se trata de tentação, basta observar a reação contrária de Jesus. Ele não embarca na canoa da tentação de Simão e seus companheiros, mas os leva para a região onde são totalmente desconhecidos.
Vimos que Marcos não especifica o conteúdo das tentações, nem dava detalhes das táticas de Satanás. Surpreendentemente, Simão e seus companheiros são aqui esse adversário com uma proposta sedutora para Jesus. Do que se tratava? Os discípulos sugerem que Jesus aproveite a maré favorável e caia nos braços do povo. Hoje diríamos mais ou menos assim: a mídia procura você, a sua popularidade está lá em cima. Aproveita a chance e torne-se um ídolo. Notemos que Marcos está registrando as primeiras palavras daqueles que Jesus chamou. E são palavras de adversário, palavras de Satanás, pois propõe a Jesus ser Messias do prestígio, da popularidade fácil. Para confirmar isso, basta comparar a proposta de Simão e seus companheiros com a do diabo em Mateus 4, 5 ao 7. É a mesma tentação. Naquele tempo, acreditavam que o Messias se jogaria do ponto mais alto do templo de Jerusalém, e os anjos de Deus o protegeriam, e todo o povo o reconheceria e trataria como Messias. Cá nos braços da galera, foi o que Simão e seus companheiros sugeriram a Jesus. E certamente eles, escolhidos, também receberiam alguns dividendos com isso. Comparem com Marcos 10, 35, 45. Por trás dessa cena ressoa forte, é assustadora, a segunda pergunta do Evangelho de Marcos. Quem é o discípulo de Jesus? Vencida a tentação da popularidade fácil, Jesus percorre outros lugares e aldeias da Galiléia, pregando na sinagoga e expulsando os demônios. A menção das sinagogas da Galiléia é importante para entendermos os conflitos dos capítulos 2 e 3, em que vemos a violenta reação dos donos desses lugares, os doutores da lei e fariseus. Quanto à pregação de Jesus nessa sinagoga, já sabemos que é um ensino com autoridade, superior ao das lideranças daquele tempo, e volta-se a falar da expulsão de demônios, uma espécie de obsessão de Marcos. Com isso, reconhecemos que o reino chega sempre mais perto de nós. A segunda cena desse dia põe frente a frente Jesus e um leproso, símbolo da maior exclusão social daquele tempo. Marcos registra a primeira fala explícita de alguém do povo, e é uma profissão de confiança que pretende mover positivamente a vontade de Jesus. Se queres, eu quero. Conforme a lei, o leproso deveria viver excluído de todo convívio social e andar de roupa rasgada, cabelo despenteado e gritar sua doença aos quatro ventos, para evitar o contato com as pessoas sadias. Levítico 13, 45 e 46. Não bastava a doença, era preciso que todos soubessem dela. Certamente, essas coisas marcavam a alma de todos, criando uma multidão de doentes de preconceito, coisas criadas pela religião do puro e do impuro. O doente é audacioso e manifesta seu descontentamento. Não ficou longe, pelo contrário, chegou bem perto, a ponto de se ajoelhar diante de Jesus. Não gritou sua desgraça, mas sua esperança. Se queres, tens o poder. Ao dizer isso, reconhece que Jesus é diferente das demais pessoas, também da instituição religiosa, incapaz de curar. Aliás, por trás dessa cena, vê-se a sombra de uma religião que só sabe confinar e excluir, sem jamais incluir. A reação de Jesus é de ira. Muitas traduções, em vez de ira, têm misericórdia, pois em grego as duas palavras são semelhantes. As duas traduções são possíveis. A esse ponto, a ira de Jesus é compreensível. Certamente não ficará furioso com o doente, mas por causa de todo o contexto de exclusão e das regras que a conservam, se o leproso violar as regras, se o leproso violar as regras, aproximando-se e pedindo Jesus, não deixa por menos. Bem que podia curar com a palavra, como fez no primeiro milagre, mas prefere tocar. Sabe-se que tocando o leproso, a pessoa fica contaminada. Jesus não aceita esses preconceitos, regra do jogo, essas preconceituosas regras do jogo, e por isso as transgride. E nós, que o acompanhamos para descobrir quem ele é, somos também tocados e curados do preconceito. E quantos ainda hoje precisam desse toque? O final da cena carrega-se de nuvens escuras, e isso contribui para entender a ira inicial de Jesus. Ele manda embora o homem curado, ameaçando-o para que não conte nada. Isso significa que o gesto de Jesus irá provocar a ira dos responsáveis pela religião do puro e do impuro.
De fato, no final da cena, se diz que Jesus tem de viver clandestinamente fora das cidades em lugares desertos. Ironia: aquele que incluiu o leproso curado no convívio social é obrigado a viver a vida de exclusão. Acontece, então, uma migração das cidades para os lugares desertos em que Jesus se encontra. Esse detalhe é agora obrigado a viver na exclusão. Acontece, então, uma migração das cidades para lugares desertos em que Jesus se encontra. Esse detalhe também é poderoso. João Batista atrai muita gente para o deserto. Eu mesmo faz Jesus. O povo ocorre a ele. Esse movimento de dentro para fora se repetirá adiante. Por que essa repentina reação negativa de Jesus? A explicação parece ser esta: curando um leproso, mandando mostrar ao sacerdote oferecer o sacrifício prescrito, como Levítico 14, Jesus põe às claras um tipo de religião que não faz nada pelos excluídos. Ela simplesmente deve constatar que algo novo e superior está presente e agindo, exatamente como constatou o povo da sinagoga de Cafarnaum. A cura e o sacrifício que deviam acompanhá-la se tornam testemunho contra eles. E a partir desse momento, Jesus não tem mais sossego. De um lado, o povo necessita que acorre a ele por causa da propaganda do homem curado. Do outro, as lideranças que começam a apertar o cerco contra ele, como veremos nos capítulos seguintes. Por favor, professor. Lindo isso, hein? Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. De fato, é um texto muito lindo, uma explicação aí que foi muito bem dada e alguns pontos que nós temos que considerar acerca desse relato tão precioso no início do Evangelho de Marcos. Se ele é colocado no início, é já para fazer com que a gente tenha em mente qual que é o programa de Jesus, como que Jesus faz, como Jesus age e o que que ele espera de seus seguidores. Então, Isso. essa parte inicial do evangelho para nós é como se fosse o conteúdo programático. Como que Jesus opera, quais são as suas características principais. E o texto ele é muito bem construído, né? Nós temos aqui sempre essas expressões temporais. Então diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi orar num lugar deserto. Quando você está acompanhando a história, né? A gente sempre fala isso. É bom sempre ver o contexto, sempre o contexto imediato, o contexto posterior e o contexto maior, que é o contexto do escrito. Aqui, o que que acontece? Jesus ele tem uma campanha bem sucedida antes desse evento aqui. Os irmãos lembram que a gente já estudou isso. Muitas pessoas tinham sido curadas, libertadas de espíritos malignos, e Jesus estava operando em plena atuação do Espírito Santo na vida dele. Então, era uma jornada já bem fundamentada. O Evangelho mostra que muitas pessoas foram curadas. Então, está em plena atuação. Cabe uma reflexão aqui. Se nós chegássemos nesse ponto de ter a nossa vida nessa plena atuação do Espírito, será que nós nos preocuparíamos em ir para um local deserto e orar e conversar com Deus? Porque parece que a gente busca a oração, busca de Deus chegar nesse nível, chegar numa vivência dessa. E depois dali é só atuar. Mas Jesus não. Jesus aqui ele funciona, né, na sua característica principal, nesse evangelho, como o maná. Como ele se oferece para o povo, ele sabe que o maná ele deve ser diário. Então a comunhão dele com o Pai é sempre uma comunhão a todo instante, diária. Não é algo que ele vive num momento para chegar num determinado ponto e a partir dali ele agir sozinho. Ele sabe que ele precisa sempre estar na dependência do Pai. E é muito interessante, né, que, como o irmão Isaías bem leu, o que que vai acontecer na sequência? Simão e os companheiros, né, foram atrás de Jesus. Então, o Simão aqui está como o líder dessa ação tentadora, né? E eles falam assim: todos estão te procurando, que a fama de Jesus se espalhou.
E aí, qual que é a tentação? Tem que se apresentar diante da multidão, tem que ser aclamado. Ele veio para ser reconhecido como o Messias, como o enviado de Deus. E na sua jornada, logo no início, já nos primeiros passos, a multidão começa a procurar Jesus. Talvez, se nós olhássemos na dimensão de hoje, nós diríamos o seguinte: Deus está confirmando o ministério dele. Ele é um homem que está sendo reconhecido, as pessoas estão vendo a unção, a graça de Deus na vida dele. E o que Jesus faz? Ele não vai através da multidão, ele não aceita o apelo, como foi bem colocado na leitura, né? O apelo midiático. Ele não aceita esse apelo popular. Popular. Ele não está procurando ser um Messias popular. Então, o que ele faz? Ele vai para outros lugares, né? As aldeias da redondeza, onde tem muita gente carente, gente que não tem essa condição de ir até ele. E o texto é muito bonito que ele fala assim: eu devo pregar também ali, pois para isso que eu vim. E aqui é uma chave de leitura, né? Para esse Evangelho de Marcos. Nós temos sempre essas expressões: para isso eu vim, né? Em João, por exemplo, nós temos aquela declaração clássica, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tanto é que no Evangelho segundo João, você vai ver muito essa questão de Jesus ser o enviado de Deus. Ele é classificado ali em João como o enviado de Deus. É um dos nomes mais fortes, uma das identificações mais fortes acerca de Jesus, o enviado de Deus. E aqui ele mostra uma missão sua, né? Foi para isto que eu vim. Ele é um pregador. Ele é alguém que continha a mensagem da Boa Nova. Então ele deveria ir aos mais necessitados. Isso é bem interessante para nós já colocarmos na nossa mente, a partir desse estudo, nesse evangelho, que será um estudo completo, permitindo o Senhor, nós já temos que ler esse evangelho nessa perspectiva. Jesus é um pregador de boas notícias. E na sua pregação e no seu ensino, existe a manifestação do reino de Deus através da libertação que ocorre na vida das pessoas. E aí o texto vai fazer essa esse sumário, né? E Jesus andava por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Isso aqui é um sumário, é um resumo, né? O que Jesus fazia? Como que eu tenho que ler o evangelho? Eu tenho que lembrar, Jesus andava por toda a Galiléia, e ele está naquela região toda, caminhando, pregando nas sinagogas. Então veja que existe uma ordem. Ele prega nas sinagogas, aí depois o que ele faz? Ele expulsa os demônios. Isso é muito forte, né? Então ele, com o seu ensino, que é um ensino de autoridade, que causa admiração no povo, né? Ele prega e expulsa os demônios, ou seja, ele purifica o ambiente através da palavra e da expulsão de demônios. Nas sinagogas, onde era o local do ensino, onde era o local onde as pessoas iam ter contato com uma pregação, com o ensino. É Jesus que chega ali e ele promove isso nesses locais. E aí um leproso, né? O texto agora vai mostrar uma atuação agora particular. Tem essa questão do conteúdo programático, que é uma coisa geral, que diz que ele fazia isso nas sinagogas, e agora vai ter um exemplo bem pessoal que esse evangelho vai colocar para a gente. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: se queres, tu tens o poder de me purificar. É interessante como que esse leproso enxerga em Jesus isso, né? Como que ele sabe que Jesus tem. Talvez ele tenha já ouvido falar acerca de Jesus. Então ele acreditou no testemunho que as pessoas deram acerca de Cristo. E ele se põe de joelhos. Você imagina essa cena naquele ambiente religioso, né? Isso é quase que uma afronta, alguém se colocar de joelhos diante de um homem e pedir para esse homem algo que só Deus poderia fazer. Então aqui o evangelho já começa a mostrar como que essa autoridade de Jesus se apresenta. Já o reconhecimento de que Jesus, ele é um homem que tem a natureza divina, que ele é um homem que tem a ação de Deus na vida dele. Porque esse homem aqui, que participa da sinagoga, ele sabe que Jesus tem esse poder, que Jesus pode fazer isso. E aí o texto vai dizer que Jesus ele ficou cheio de ira, né? Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. Esse cheio de ira é bem interessante, porque ele também, como o texto ressaltou, pode ser trazido como misericórdia, mas aqui a ira não é com relação ao pedido, é com a situação do ambiente, né? O ambiente ali que fala em Deus, que lê a lei de Deus, não tem nada de Deus. É um ambiente de aprisionamento,
não é um ambiente de vida, de cura, de libertação. Então Jesus se indigna, né? Ele estende a mão, toca nele e diz assim: eu quero, fique purificado. Muito interessante. Jesus, ele é puro e ele toca no impuro. Dentro daquela religião de pureza e impureza, o que aconteceu agora com Jesus? Jesus ficou impuro, né? O que acontecia ali na religião? Quando uma pessoa que era pura, entre aspas, tocava no impuro, entre aspas, ambos ficavam impuros. Mas olha que interessante agora como que a ação de Jesus ela quebra isso. Jesus ele não fica impuro. E o homem que foi tocado, né, que tem o toque de Jesus, o que aconteceu? Ele fica puro. Vocês viram que coisa interessante? A religião, o que que ela esperaria? Que o homem continuasse impuro e que Jesus ficasse impuro. Só que quando o puro toca no impuro, não é o impuro que vai impurificar o puro, é o contrário. Aonde a luz chega, as trevas saem. Aonde a bondade chega, a maldade sai. Então, aonde a pureza chegou, a impureza tem que sair. Só que a religião não encontrava isso, ela não aceitava isso. Porque como que vai aceitar que um homem simples, um homem que não é um sacerdote, um homem que não tem uma fama de um profeta, como os profetas do Primeiro Testamento, um homem que não tem riqueza, um homem que não tem fama entre os maiorais, como é que aquele homem pode purificar alguém? Que coisa absurda é essa que está acontecendo, né? O texto diz assim: eu quero, fique purificado. Isso aqui mostra a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma vontade curadora. A vontade de Deus é o bem da humanidade. Jesus ele veio trazer vida. Então você não vê Jesus rejeitar nenhum enfermo. Nosso papel como igreja também é orar para que as pessoas fiquem curadas. É nós manifestarmos essa cura de Deus. Você nunca vê Jesus sendo impedido de chegar em algum lugar porque ele estava doente. Você não vê isso. Você nunca vê Jesus dizer assim: não, eu não vou te curar porque isso é a vontade de Deus para você ser mais santo, para você ser mais crente. Se a palavra de Deus não fizer esse trabalho, irmão, não é uma enfermidade que vai fazer esse trabalho. O que nos purifica, o que nos santifica é a palavra de Deus. Então Jesus ele manifesta a vontade. Se tu queres, ele fala assim: eu quero. Essa é a vontade que ele está exercendo. E ele veio cumprir não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Deus ele quer o melhor para os seres humanos. Aí o texto diz: no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Que coisa maravilhosa, né? Os leprosos são curados. Isso é com certeza uma atividade messiânica. Isso é com certeza um programa aqui para identificar Jesus como o Messias, aquele Messias prometido que purificaria os leprosos. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente: não conte para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que ele seja um testemunho para eles. O que que acontece aí? O homem está liberto. O homem está numa alegria tremenda. E agora Jesus quer fazer o quê? Jesus quer inseri-lo, né, na sociedade novamente. Isso aqui que Jesus manda ele fazer é para que ele pudesse voltar às suas atividades. Então, o evangelho, ele tem esse compromisso de inserir as pessoas no ambiente onde ela está. Tirar essas pessoas da marginalidade, da exclusão e trazer para elas a vida, para que elas possam viver de maneira correta, de maneira livre, de uma maneira comum na sociedade. O evangelho não é o evangelho da exclusão. Ele não é o evangelho que deixa as pessoas nos seus cantos, excluídas, sem oportunidade. O evangelho não. O evangelho ele traz a pessoa para que ela possa viver a sua humanidade de uma maneira livre, de uma maneira bonita, de uma maneira bela. É isso que Jesus faz com ele. Você vai e se apresenta lá. Você agora vai ter a carta de que você está purificado e você vai poder viver em sociedade, você vai poder trabalhar, você vai poder exercer a sua funcionalidade. Só que Jesus faz uma advertência, Jesus não quer que ninguém saiba, né? É interessante isso. Aqui começa aquela questão do Evangelho de Marcos, que é o silêncio messiânico, né? A Jesus ele não quer causar no povo um alvoroço em função das suas obras, daquilo que ele tem feito. Então ele manda o homem não comentar. Mas olha que interessante. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte as pessoas iam procurá-lo.
você vê que quando você é tocado por Jesus, você comete essa desobediência santa. Você não consegue ficar calado. Quando você é alcançado pelo Evangelho, você quer anunciar, você quer falar. Quando você é liberto por Jesus, você não consegue ficar quieto. E Jesus entende isso, né? Mesmo ele sabendo que se ele contasse a vida de Jesus, ela iria ficar prejudicada, Jesus entende, sabia que esse homem não conseguiria ficar calado. Porque é impossível, irmãos. Por isso que nesse evangelho aqui, quando existe o silêncio, quando Jesus ordena que não se fale, e existe o silêncio de fato, o que o texto vai mostrar? Que tem atuação demoníaca. Você vê isso lá com Pedro, quando ele fala que Jesus não deveria ir para a cruz, né? E ali anteriormente o texto fala que Jesus se manifestou para eles e mandou eles ficarem calados. E eles ficaram quietos. Então, toda vez que nesse evangelho Jesus ordena que alguém se cale e a pessoa cala, não é porque ela está sendo obediente a Deus, é porque tem uma ação maligna. Por quê? Porque quando a pessoa é alcançada por Jesus, mesmo Jesus mandando a pessoa não falar, ela vai falar. É impossível. É uma alegria que brota do coração, é uma libertação que demorou anos para ocorrer e agora ela se realiza. Então, a construção do evangelho é muito interessante porque ela mostra isso, que por onde Jesus curava as pessoas e elas eram libertas, elas não conseguiam manter silêncio sobre isso. E isso é um ensino para nós, né? Para nós testemunharmos com alegria, com vigor, com energia acerca do Evangelho de Jesus. E aqui, para a consideração de vocês, eu não comentei antes, mas eu queria deixar agora para o final, essa questão das tentações, né? Os irmãos vejam que o texto, lá no início do capítulo 1, mostra que Satanás tentou Jesus, e agora a gente vê a tentação através dos próprios amigos, dos companheiros de jornada, né? Dos discípulos de Jesus. Isso é muito sério. Durante todo o evangelho, você vai ver sempre os amigos de Jesus não compreendendo a sua chamada, a sua vocação, sendo agentes tentadores de Jesus. A gente vê isso sempre. Eles também tinham a mentalidade daquela época. Eles também tinham a mentalidade religiosa. Eles queriam que Jesus se apresentasse, eles queriam que Jesus fosse aclamado. Tudo seria mais fácil. Então, a tentação do maligno aqui não é afastá-los de Jesus, mas é induzi-los a Jesus seguir o caminho mais fácil. E essa é uma tentação que sempre surge na nossa vida. A gente abandonar o caminho da cruz, a gente seguir o caminho mais fácil. O caminho da facilidade, ele sempre aparece para nós, o caminho da fama, o caminho das riquezas, o caminho do prazer imediato, ele sempre se apresenta como sendo uma facilidade para nós. É só você tocar, é só você pegar, é só você aceitar o que o povo diz ao seu respeito. É só você seguir essa linha, é mais fácil, né? Esses dias teve uma pessoa, esses dias não, faz já um tempo, que ela veio falar comigo, tal, acerca do Sebink, do trabalho. E aí ela falou assim, ela perguntou uma vez para mim assim: "Você já chegou algum dia fazendo esse trabalho ter passar um dia assim sem você comer, sem você querer ir comer e você não ter o que comer?" Aí eu falei assim, sim, já teve dia assim de eu passar por isso. Daí ela falou para mim assim: como que um filho de Deus, uma pessoa que serve a Deus, passa por isso? Como que pode uma pessoa que vive para Deus, para fazer a obra de Deus, passar por isso? Aí eu cheguei e falei assim para ela: essas foram as mesmas palavras que Satanás usou para Jesus lá no deserto. Se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim: misericórdia. E eu falo: Bela- a tentação, sim, ela vem das Grande pessoas mais resposta é essa. próximas. Grande resposta é essa. As tentações, elas vêm das pessoas mais próximas de nós. Às vezes não é nem na maldade. As pessoas, elas não percebem que elas são agentes tentadores. Pedro achava que Jesus iria ser afamado, que o caminho seria melhor, que as pessoas iriam reconhecê-lo como Messias, que tudo ia ficar mais fácil. Mas Jesus nunca buscou o caminho mais fácil. Jesus buscou sempre a vontade de Deus.
Então ele se afasta daquela multidão e ele vai pregar para as pessoas mais necessitadas. Que Deus nos guarde, irmãos, de buscar o caminho mais fácil. Que a gente possa aprender com Jesus nessa catequese. São muitas lições muito importantes para a nossa vida e que a gente coloque isso em prática, para que a gente siga esse caminho do Cordeiro, siga Jesus aonde quer que ele vá. Passar por Moisés. Amém, glória a Deus. É muito interessante, professor, o que você falou. E às vezes eu fico pensando quantas vezes eu fui esse Pedro, quantas vezes eu fui esse Pedro aí, que tinha aquela ideia, né, da disputa do evangelismo. Vamos ver quem ganha mais alguém para Jesus. Aquela competição para ver quem ganha mais para Jesus. Se é o grupo dos homens, o grupo das mulheres, aquela competição, né? Quem ganha para Jesus, não. Quem, através de uma habilidade humana, consegue convencer as pessoas a ir para o templo, né? As pessoas que, na realidade, nem conhecem Jesus, nem conheceram Jesus, vão ali por uma empolgação, por uma palavra humana, né? Não foram convencidas pelo Espírito Santo, por isso que muitos ficam 6 meses, um ano, depois vai embora, ou ficam 5 anos, 10 anos e não conheceram Jesus ainda dentro do templo, é o que nós que estamos cansados de, de conhecer, não é isso? Aquele presbítero que foi jogar bola aqui no futsal com a gente aqui, xingou um palavrão que nem um amigo meu, macumbeiro, que o pessoal chama de macumbeiro, xingava. Eu falei, meu Deus, quando estava jogando bola, né? Sim, Mas quantas vezes eu fui esse Pedro, né? Esse Pedro que queria colocar a minha igreja famosa, né? Colocar a minha igreja famosa na área, né? Pô, a igreja mais famosa da área. E agora nós observamos pastores que colocam as suas fotos, né, com a mulher na porta do templo. Então, essas posturas, né, elas não são bíblicas, não são bíblicas. É, 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 e eu estou aqui sem palavras, realmente, porque eu louvo a Deus por Ele ter me tirado as vendas dos olhos e eu entender que vida de cristão, vida de evangélico é outra, vida no evangelho é outra coisa totalmente diferente, né? E hoje é um ensinamento muito profundo sobre isso, muito profundo. Esse puritanismo que eu vivi há quanto tempo, esse puritanismo, né? O irmão estava falando hoje numa reportagem que eu vi, ele era da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Ele falou: eu me casei e eu tive dificuldade que eu tive que a minha mulher teve a minha noiva teve que comprar o vestido. O outro falou: por quê? Porque lá eles não permitem que você alugue vestido usado. Por quê? Porque está impuro. Lá na CCB só pode casar se você comprar o vestido ou alguém fazer para você. Eu falei: aí ele falou: como eu era ignorante. Que ignorância essa questão, professor, do puro e do impuro, entendeu? sim, E para deixar os irmãos perguntarem aí, eu me lembro um domingo cheio, um amigo meu, pastor, até hoje da Assembleia de Deus, ele bradou aos quatro ventos: hoje foi aniversário da minha mãe, lá no Morro do Salgueiro. E eu, que era esse filho que fazia, que puxava o pagode no aniversário dela, com aquela feijoada, eu era o puxador de samba. Hoje, Jesus me libertou e eu não participo mais daquelas práticas. Tem tempo que eu não vou no aniversário da minha mãe. Falei: Jesus, olha só, o puro, olha o puro. Eu fiquei quieto, mas só a graça. Então, eu gostaria de abrir para os irmãos aí, agradecendo a presença de todos, o irmão Felipe, o irmão Márcio, meu querido, o irmão Arnaldo, Vani e a irmã Cissa, que faz de tudo para participar desse estudo, mesmo no trabalho. Alguém tem alguma consideração a fazer? Porque eu tenho, hein?
Vamos lá, Vani, contribui. Por favor, Arnaldo. Eu cheguei no momento que o professor estava falando sobre aquela passagem, né? A passagem lá desse homem que estava impuro, né? Que Jesus curou, entendeu? Que não era para contar para ninguém, né? Fez uma colocação que o Espírito Santo de Deus falou comigo há muito tempo. O professor fez essa colocação que a respeito disso. E quando a gente recebe uma coisa, sabe, muito grandiosa assim, a gente tem vontade de falar, entendeu? A gente até considera, né, que ele recebeu essa dádiva do Senhor Jesus que ia contar. Aí tem até um guardado qualquer, não sei aonde aí está guardado há muito tempo. Eu fiz anotação sobre isso. Algumas anotações, né? Quando você tem o primeiro filho, por exemplo, você é pai, você não vai contar para ninguém? Dá vontade tremenda de sair correndo e contar para todo mundo, entendeu? Então foi uma coisa sobrenatural que aconteceu na vida dele e queria contar, entendeu? E a gente pode até considerar, mas Jesus pediu para que ele não contasse, né? Entendeu? Aí quando se falou isso, caramba, eu tenho notado isso tempão, pô, tempão. Aí eu fiz várias coisas. Você recebe, você trabalha, você estuda, você passa num concurso que você queria tanto, vai ganhar um bom dinheiro. Você não vai contar para ninguém, vai ficar quietinho, você já está dentro, já tá ali dentro daquilo que você queria, daquela profissão e tudo. A vontade de contar, a alegria explode dentro de você. Então, essa colocação que eu queria colocar e eu fiquei surpreso quando o professor Amém. falou sobre isso, né? Que ele Amém. saiu contando para todo mundo e deu um problema tremendo, né? Jesus já estava passando um perrengue tremendo, né? A fama dele estava correndo. Então, conta para ele, contou e pronto. Achei Amém. tremendo isso aí. Amém, Arnaldo. E o interessante, professor, é que a religião, eu gosto de colocar a religião do pai de Jesus, né? Que veio através de Moisés, eles ficaram indignados, né? Porque eles eram os religiosos, os que tinham essa não inclusão, não é? Tinham essa não inclusão e eles olharam, poxa, esse cara chegou, ele está fazendo tudo diferente do que nós pregamos, tudo diferente. Ele está mostrando, em síntese, que nós não estamos totalmente enganados, que o Deus de Moisés é um Deus que nos enganou. Ele está tocando em morto, ele está curando pessoas, curando leproso, ele está tocando em leproso, então é algo muito sério. E, e a religião ela faz isso, né, professor? A religião ela quer mudar o Brasil, mudar os Estados Unidos, mudar o mundo através do poder humano, não é isso? Através do poder do braço, do poder do voto, do poder, ela quer mudar o mundo, não através do poder de Deus, não é isso? Então, é algo para nós atentarmos. Por favor, Márcio. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Saudade desse momento, saudade. Professor, esse desejo de sempre nós optarmos por o caminho mais fácil, ele consegue ser diminuído ou ele nunca vai cessar em relação ao Evangelho? Márcio, esse aí é o desafio cristão, né? Todos os dias tomar a sua cruz. Esse é o desafio. Isso é uma coisa que não é uma atitude que você toma hoje, que ela já vale, né, como a garantia aí do ano todo. É todo dia, todo dia. Cada hora ela vem investida de um jeito. É o caminho da cruz. Todos os dias tem que tomar a cruz. Então a gente já está crucificado, mas a nossa vida a gente tem que tomar todos os dias a cruz. Lembrar da nossa vida crucificada, né? Porque esse caminho ele sempre aparece. Então é aquela questão. O fato de nós sermos tentados não é errado. Tiago até fala para a gente
se alegrar quando as tentações chegarem, né? Que a gente vai ter o repouso de Deus, a gente vai ter a graça de Deus, a gente vai prevalecer em Deus. O problema é a gente ceder às tentações, né? Se você está sendo tentado, é porque tem algo bom em você. Se você não estiver sendo tentado, é porque você já cedeu, né? Então é todo dia. Todo dia é apresentado para nós esse caminho da facilidade, assim como foi para Jesus, né? Ora era Satanás, ora eram os seus amigos, ora é o povo, a própria consciência, né? Os conflitos internos. E vai culminar no grande desafio do Getsemane, né? Essas tentações diárias, elas vão chegar no cume, no máximo, no ápice, lá no Getsemane, né? Onde está ali diante daquela decisão que é a decisão da nossa vida, da nossa história. E na hora da crucificação também, né? Se tu és o filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Essa é a religião, né? A religião é a busca por si mesmo. Faz alguma coisa por si. E a graça é você se entregar nos braços de Deus, mesmo que aparentemente seja uma derrota, como ali a cruz era. Para muitos a cruz era uma derrota, mas nós sabemos que a cruz é a nossa vitória. E Bom, se hein? você olhar pelo lado humano ali, pelas características, que Messias é aquele que está morrendo numa cruz, né? Que homem bom é esse, que Salvador do mundo é esse que morre numa cruz. Mas esse foi o caminho que foi feito. E ele resistiu às tentações, né? Em tudo ele foi tentado, mas não cedeu. Então, esse caminho da facilidade, Márcia, é todo dia. Sempre vai aparecer para nós com novas roupagens. Por isso que a gente tem que ter sempre a firmeza da palavra, né? De cancelar Amém. a matrícula e se formar na faculdade do sofrimento não existe, então, né? Não, não. Essa aí é só quando você chegar naquele grande dia. Aí ela acaba. Aí É, ela acaba. por favor, Felipe. Opa, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Jesus, quando toca ali o leproso, né, e cura ele, né, na verdade, inclui ele novamente na sociedade, ele anula a lei mosaica em Levítico 13, de 45 a 46. Ele supera, sim. Jesus ele quebra várias interpretações, né, que eles davam acerca dessa questão da impureza. Então ele supera. Quando ele realiza esses atos de misericórdia, ele mostra qual que era o verdadeiro sentido, né? Então ele com certeza para a religião da época ele foi considerado como uma pessoa impura, sem dúvida alguma. Ele Foram sempre era... vários, né, professor? Oi? Foram Oi? vários, foram Vários. vários tópicos da lei que eles Vários. interpretavam de uma forma e Jesus ia, superava. Tem um texto em Mateus, né, que eu, porém, vos digo, não é isso? Isso. Aquele que cobiçar a mulher e papapá, Jesus fala, eu, porém, vos digo. Aquele que só pensar e por aí ia, né? Aquele episódio da colheita da espiga no dia de sábado também, Isso. né? Então, Jesus veio mostrar que a essência da lei era a preocupação com a vida. Só que eles tinham tornado aquilo num gesto literalista, né? A questão do sábado foi sempre um motivo de conflito nesse evangelho de Marcos. A gente vai ver isso aí daqui a pouco, né? Marcos 2, 3. Tem muitos conflitos acerca do sábado. É, Então, E nós, é tão é, querido. é, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer de lembrar dessa questão da preocupação de Jesus com a vida naquele episódio que teve da menina de 8 anos que engravidou. Não é isso? A menina de 8 anos que engravidou e houve aquela aquele fla-flu, como dizem, né? Aquele É. fla-flu. Ah, tem que deixar vir, tem que deixar nascer, não pode abortar, não. E não pode. Aí o médico, mas ela vai morrer. Não vai, não, porque não vai permitir que ela morra. E blá, blá, blá. Não estavam preocupados com a vida da menina. Não estavam preocupados com a vida da menina.
E entra nessa questão, Jesus aqui, Jesus ia viver o mesmo que ele viveu nessa época. Os religiosos do templo pregando uma coisa, e Jesus, gente, que isso, gente? Gente, e iam matar Professor, ele. Fala, Felipe. tem alguém Não, já falando perto? tirei minha dúvida. Professor, então, deixa eu falar. É, a nossa geração, né, comparando com essa geração hoje, que a gente chama de Z, ela tem algumas dificuldades que não tem os mesmos valores a gente fala em relação muito a trabalho, né? Eu tenho tendo uma dificuldade com sobrinhos e filho. Uhum. Essa geração Z, que é a chamada geração atual, que tem alguma dificuldade, principalmente do século XXI, ele consegue se adequar mais a esse verdadeiro evangelho do que a nossa geração passada? Porque é como se a gente sempre, quando tem essas aulas, há uma reflexão cada dia a mais que se isso, a gente tivesse esse encontro dessas formas de leituras e aplicações do evangelho, talvez hoje não teríamos hoje muito mais diferença, né? Mas para essa geração, fica mais fácil ou mais difícil? É uma pergunta muito inteligente, muito interessante. Antes de começar aqui o estudo, eu estava falando com o Isaías acerca de um material que eu estou fazendo do Pagola. São 4 livros dele, né? Tem uma sequência lá que ele fez, é uma sequência do outro, não, são livros interdependentes. E um livro que é de um aluno dele. Então, eu estou configurando tudo isso aí num material só. E eu falei para Isaías que esse material é muito mais profundo do que os grupos de Jesus que nós tivemos, porque aquilo ali era o início, né? É para a gente conhecer o Evangelho e tal. Esse, esse material já é um material de crise. É identificada uma crise e aí ele vai apontando caminhos Aí, para... Márcio. O resumo da ópera é o seguinte: tem que ter o retorno a Jesus de Nazaré, né? O que ele fala é isso. E num desses capítulos tem exatamente essa questão que você falou dessa geração. Por quê? Para ele coloca lá que essa forma de cristianismo que nós vemos hoje, e ele está falando na questão europeia, né? A gente tem que fazer sempre essa colocação, porque ele fala de uma maneira global, mas a realidade dele é a Europa, ele é da Espanha. Então ele fala o seguinte, que essa forma de cristianismos que nós temos hoje, daqui 3 décadas, elas não vão mais suportar nada. Não vão. Exatamente por isso, porque essa geração que vem aí, ela não tem nenhum apego à tradição. E o que garantia as nossas gerações passadas? Era o apego à tradição. Você lembra que tinha aquelas questões assim, fulano começou a trabalhar numa empresa, qual que era a meta de vida dele? Era se aposentar naquela empresa. Você falava assim, fulano torce para tal time até a morte. A pessoa não troca de time. Isso hoje em dia não existe mais. Tem pessoas que ficam no mesmo time, mas tem outras que já trocam. O alimento, eu sempre conto esse exemplo da minha mãe. Ela só comia aquela Doriana, 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 Doriana. Quando o meu irmão levou aquela Quali, a minha mãe foi super resistente. Porque, não, é Doriana só, fomos criados assim, tal, 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 tal. Depois de muito tempo, ela gostou e trocou. Mas foi uma luta para trocar, porque era a mentalidade daquela geração. Você vê o próprio testemunho religioso, pessoas que falam assim: não, eu cheguei aqui nessa igreja em 1963, a minha carteirinha é de número 5, eu andei com os membros fundadores tal. Isso para um jovem não agrega nada, né? O pessoal do passado fala: meu Deus, você está aqui desde o início. Irmão, eu sou aqui membro fundador, tinha até esse nome, né, Isaías? Membro fundador. É. Né? Então, hoje, Márcio, não tem mais isso. Aí que ele coloca que, mesmo isso aí sendo algo que gera um medo nas gerações antigas, isso de fato pode ser algo positivo, porque eles vão começar a investigar mesmo, questionar. Essas coisas são assim mesmo, mas por que que são assim? Aí vai ter que despertar o quê? O conhecimento. Então, é possível que, e agora com as redes sociais, com esses questionamentos em voga, o Isaías estava até comentando antes de começar o estudo, né? A gente nunca viu tanto escândalo, tantas coisas. Ah, sempre existiu? Talvez. Mas você nunca viu essa coisa em massa.
Então, ao mesmo tempo que você está ali com aquela informação, você está recebendo outras que começam a questionar. Então, isso vai despertar o pessoal para não aceitar mais. Eles já não aceitam mais essa questão. Não, é assim porque sempre foi assim. Então, é possível, Márcio, que a gente tenha esse avanço, sim, né? E, a gente enxergar isso como sendo algo bom, não enxergar com medo, né? Como a maioria enxerga. Que também as gerações que vieram antes de nós, elas também enxergavam a gente com medo. Fala, na minha época que era bom. Aí você fala, mas na sua época quando? Não, quando eu tinha 10, 20 anos. Não, porque a sua época é hoje também, né? Você vive aqui, você está vivo. Mas esse conflito geracional ele sempre teve. Então a gente olha sempre para frente com medo, que a nossa segurança é a nossa geração. Quando eles chegam com coisas novas, o que que é? Ah, não, isso é modernidade, ou pós-modernidade, ou é coisa líquida. Mas não, cada geração tem o seu desafio. Agora, na questão do conhecimento, sem dúvida. O conhecimento está na mão. Você, para ter acesso a um livro que questionava, você tinha que comprar, não era toda livraria que vendia, era muito difícil. Hoje não, você vê aí os PDFs rolam nos grupos. Hoje tem muita informação, Márcio. Então, eu acho que essa geração que está vindo aí, eles são muito mais questionadores. E vai ficar difícil. Você pode ver quem fala assim, não, a nossa igreja aqui tem doutrina, tal, 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 acaba abrindo, não consegue mais segurar naquela forma. Não, é assim, acabou. Não existe mais isso. Não tem mais aquela reverência, né, pelo o pastor, o padre, como sendo ou homem de Deus, ou ungido de Deus. Não tem mais isso. Isso é da época do passado, quando a pessoa falava, não, o que ele está falando lá vem da boca de Deus. Então, era inquestionável. Hoje, não. Então, essa questão pode ser que tenha um avanço, sim, Márcio, nessa questão do conhecimento, sem dúvida. E se o senhor tivesse que hoje deixar uma mensagem para a geração que esbarre com seus vídeos daqui a 20, 40 anos, e vê esse evangelho que o senhor tem ministrado e caminhado, qual seria a mensagem para essa geração que encontrasse com o seu vídeo e falasse assim, cara, eu estou ouvindo alguma coisa diferente? Qual seria essa mensagem do senhor hoje? Uhum. Que eles se apaixonassem mesmo pelos evangelhos, que eles estudassem os evangelhos, que eles se dedicassem a ler os evangelhos e seguir aquilo que Jesus falou. Independente de denominação, de tradição religiosa, que eles se pautassem em Jesus, que é o conselho que a gente vê aí dos grandes teólogos, das pessoas que se dedicam ao estudo, que têm uma vida séria, né? É de fato centrar a vida em Cristo, é deixar tudo aquilo que é secundário de fora, né? Pegar esse legado que vem sendo deixado pelos irmãos, né? Todos esses materiais, e se dedicar a estudar mesmo, e não aceitar nenhuma imposição, nada que seja obrigatório de uma religião que condena, de uma religião que impõe pela força, que persegue, nada disso. Que eles foquem em Cristo, que eles só aceitem aquilo que passa por Cristo, né? Passou em Jesus, parece com Jesus, então é de Deus, né? Porque o Deus do cristão qual que é? Ele está revelado aonde? Em Jesus. O que não parece com Jesus não serve para nós. Então que eles tenham essa coragem, essa ousadia, já que eles não são presos às tradições, né? Eles não são presos a essa questão de dizer não, sempre foi assim, que eles olhem para o Evangelho e eles creiam no Evangelho com toda a força do coração deles e que eles sempre olhem, isso aí tem a ver com Jesus? Isso aí está no Evangelho? Isso aí tem a cara de Jesus? Não, não parece com Jesus. Então não serve. Eu tenho falado isso lá nos seminários, né, com os irmãos. Não, mas mas a gente sempre fez assim. Não, mas olha só, não importa se você fez sempre assim. Você consegue Mas imaginar? Abraão fez, Davi fez, Exato. não sei o que lá. Eu Não tava aqui adianta. Não... no sábado, eu tava falando com um rapaz aqui, ele falou, cara, mas eu não aceito esse grupo e tal. Eu falei assim, seja sincero, se esse grupo tivesse aqui agora e Jesus tivesse encarnado, você acha que ele agiria conforme você está agindo? Aí falou assim, não consigo. Eu falei, então acabou. Eu falei, não tem mais discussão. É Jesus e só. Passou em Jesus? Tem a ver com o Espírito de Cristo? Senão, não serve. Amém, amém. Márcio, muito boa a tua participação. Vani também tirou ali o mudo para falar, mas antes do Vani, já está ocorrendo, professor, em grandes denominações,
uma atitude de jovens pastores de 30, 35 anos, quando uma prática antiga daquele pastor velho, na madrugada, ele fazia uma mudança no estatuto e botava o neto como presidente, né? E os pastores novos estão indo à justiça, estão fazendo, tá entendendo? Já estão começando a mudar é, É. é, 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 esses questionamentos, né? Estão sendo mais contundentes, né? Isso é desonesto, isso é desleal, e papapá, está começando a acontecer isso aí. Por favor, Vani, que bom que A você está gente, aqui. o Isaías, Fala, professor. tem lá na Paulus, lá no centro do Rio, lá na Rua México, tem um irmão chamado Arimateia. Ele é um diácono da Ah, Igreja Católica, né? Aí ele é muito legal, sabe? Ele sempre me avisa quando tem promoção lá. Ele é um amigão. Aí um dia eu levei o Lohan lá. Há muito tempo eu levei. aham. Né? Aí o Lohan entrou e falou: Rapaz, eu nunca imaginei que eu estaria entrando numa livraria católica para comprar um livro, né? Foi interessante isso. Aí esses dias o Arimatea tá falando comigo e falou: Rapaz, tem uns 4 alunos aqui de um seminário. Você sabe de qual igreja que eles são? É de uma igreja evangélica, né? Que estão vindo comprar material direto aqui da Paulus, tal, material profundo de teologia. E estão se formando para ser pastores da denominação deles. Aí eu falei assim: Batista, presbiteriano? Ele falou assim: Não, da Assembleia de Deus. É, é aí, e a Paulus é Jesus o tempo todo. E a Paulus foca em Jesus, né? A centralidade do Cristo ressurreto. E é aí que vai começar a ver a transformação, é de dentro, Uhum. né? Por favor, Vani. Opa, boa noite aí, o professor Wilton, aí, irmãos, Márcio. Quanto tempo, hein, Márcio? Essa semana, o professor, eu estava conversando justamente isso aí com um pastor amigo meu, né? Ele veio todo feliz me falar sobre a dinâmica que ele tinha feito na igreja dele, que separou a igreja em grupo, e ele colocou um texto, acho que foi de Filipenses, se eu não me engano, para o pessoal debater. Aí eu falei para ele que estava errado nisso que ele estava fazendo. Porque ele não. Quando você coloca um texto, você separa o pessoal em grupo e coloca um texto, sem dar tempo do pessoal estudar, isso é covardia. Né? Você está praticamente monopolizando aquilo que a sua ideia, aquilo que você. Né? Você pega a sua ideia, você já tem uma ideia formada, pronta, aí você coloca o pessoal a debater, e no final de tudo você dá suas considerações finais ali e coloca o seu ponto de vista, né? Aquilo que você acha que é. Aí ele falou que não pode deixar o pessoal, você não pode dar tempo do pessoal pensar. Eu falei, tá errado, cara, sabe? Então a gente vê muito isso. É um que só quer falar e a maioria que tem que só ouvir. Você está entendendo? A pessoa não tem esse tempo de estudar. Eu acho ainda o, o, o crente hoje ainda muito escravizado em relação a isso, sabe? Sobre a escritura. Eu falei para ele que o povo tem que ser livre para poder pesquisar, para estudar, trazer essa liberdade para a igreja, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não tem que ter proibição, tem que ensinar, tem que dar oportunidade. O povo tem muita coisa boa para falar. Eu nunca esqueço o Milton Schwantes, um dos maiores teólogos que a gente já teve aqui no Brasil, né? Reconhecido mundialmente. Camarada que era protestante e era ouvido na Igreja Católica. O Milton Schwantes, ele fala que a tese de doutorado dele nasceu na beira do rio. Ele falou que estava falando lá sobre Gênesis, e aí um senhor da roça, analfabeto, ouviu a história dele e falou assim: Mas essa torre aí que o senhor está falando, isso aí não é igual o pessoal faz aqui, que fica lá um guarda lá vigiando para ver se o povo vai roubar alguma coisa. Aí disse que ele parou para pensar nisso e virou uma tese de doutorado, que a Torre de Babel tinha um sentido militar. Aí o homem foi lá estudar, né? Alemão, foi defender a tese em alemão, né? Tinha muito conhecimento. Mas ele falou
o local onde eu mais aprendi foi com o povo. Aí ele citou o texto de Jesus, né? Eu ocultei essa coisa aos sábios e entendidos e revelei aos pequeninos. Ele fala, minha tese de doutorado surgiu na beira do rio. Um homem que era analfabeto. E teve um discernimento do texto que nenhum doutor ainda tinha tido. Ô, Isaías, Oi. e por várias vezes eu já peguei esse amigo usando até aquele texto de 2 Timóteo, capítulo 3, né? Ficai naquilo que aprendeste e tal. Tipo assim, praticamente você aprisionando o cara, né? Pô, aprendeste o quê? Aquilo que eu falei? Nossa, não saia daqui, sabe? E você precisa ter essa liberdade de você ir para casa, estudar o texto que você ministrou, né? Que você expôs ali. Então você precisa dessa liberdade. Eu acho que todo ser humano tem que ter isso, né? Mas o maior problema do líder atual é ele ser questionado. A soberba, a empáfia dele É isso. é tão grande a empáfia dele, a sacralidade que ele se acha num lugar de destaque, de ultra sabedoria, que ele não admite ser questionado. Ele Sim. pode até, como eu já vivi, falar: Poxa vida, como é que o Hilton tem essa sabedoria? Meu Deus, eu nunca vi esse texto dessa forma, e essa forma que é a correta. Mas esse mesmo, é a mesma boca que fala isso, te proíbe de falar o nome do Hilton. Eu não quero mais ouvir o nome desse Hilton aqui. Eu não Sim. quero mais ouvir. Eu Sim. vivi isso, entendeu? Eu vivi isso. Então, é a empáfia, né? A soberba, o medo de, de, de se desconstruir diante da igreja do Sim. Senhor e dizer assim, É. irmão, eu estava equivocado, etc, etc. E ao Entendeu? mesmo tempo uma altivez também, né, o Isaías? Porque não Não, é, não é feio enorme. você reconhecer e você voltar atrás. Isso não é feio, não, cara. Sabe? Exato. Não, é bonito. Eu acho tão É bacana quando bonito. você pega uma ovelha que compreendeu um texto e ele te traz, né? Você, pô, vamos sentar É, aqui, pô, deixa eu analisar isso direitinho aqui. Caramba, cara, não é que você tem razão. Pô, isso é bonito, né? Mas só é, que esse orgulho, cara, não permite essas pessoas elas se dobrarem a isso, né? A reconhecerem isso, né? É é. porque Professor, fala, Márcio. é porque é um mar que eles não sabem nadar e não querem nadar nesse mar. Exato. Ô, professor, Verdade. ou a sabedoria e religião ali entram em choque, não? Sabedoria e religião? Porque à medida que a gente vai se aprofundando mais na Bíblia, né, a gente vai acabar batendo um pouco mais de frente com a Sim. doutrina ali da religião. É porque a religião ela é estática, né? E o espírito ele é livre. Então não tem como você colocar ali naquele odre velho vinho novo. Vai explodir. Então não deu na época de Jesus, não deu na época apostólica, não dá hoje, nunca dará, nunca vai suportar. Porque é que nem vocês estão falando, o espírito é livre, ele usa quem ele quer. Aí como é que eu vou dizer, ó, é assim? Não tem como você dizer isso. Você está prendendo o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é livre. Então, ele vai trazendo a iluminação, o conhecimento. Aí, quando tem um questionamento em sinceridade, né, como o Vanir falou, é coisa muito boa. A pessoa chega e Em fala assim: olha, amor. em amor, fala: não, esse texto aqui, você já parou para olhar isso aqui e tal? É verdade, irmão, tem razão. Amém, vamos crescer juntos. Mas a religião, ela tem que se apoiar em algo. Então, você imagina, um cara que nem falou, é muita vaidade. O cara pregou 40 anos uma coisa. Aí ele é convencido daquilo, eu já vi, já o Isaías sabe disso. Tem pessoas que falam assim: não, eu aceito. Eu sei que isso é a verdade, mas eu já preguei 40 anos, como é que eu vou chegar e despregar isso? A vaidade dela, né? Ela não está interessada no que é a verdade, mas na manutenção da vaidade. E aí, Felipe, dá esse choque. Quanto mais cresce no conhecimento, mais vai ter choque, sem dúvida. Professor, já partindo para a nossa conclusão, eu queria
depois eu vou dar o número do Pix professor para nós abençoarmos ele quando o Espírito Santo tocar no nosso coração sempre. E outra coisa, professor, o Felipe veio com um questionamento interessante e eu gostaria que saber dos irmãos se tem mais algo a respeito do que nós estamos falando. Se não, eu ia pedir que o professor respondesse ao Felipe, Oséias, por favor. Oséias, Márcio. Por favor, perdão, mas Márcio. não é tocar, não. É te constranger porque você não está fazendo. Me perdoe, mas não é Exatamente. tocar, não. É te constranger porque você não está fazendo. Não está fazendo. Exatamente. Lá no Desculpa. trabalho, o irmão, ele falou comigo, Isaías, me dá o número do Pix professor aí, que eu tenho que abençoar essa obra do reino de Deus. Eu falei, opa, amém. Lá no trabalho, que nós sempre falamos dessas coisas, né? E o cara é motorista do cinema. Mas, professor, cara, esse assunto está tão bom, mas eu fico preocupado com o horário do vídeo, né? Se ficar muito Sim. grande, o povo nem entra para estudar. Mas o Felipe comentou algo a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Aquele texto, né, Felipe? Do pecado Sim. contra o Espírito Santo. Aí eu mandei o material para ele, mas eu gostaria. Tá me ouvindo, Felipe? Eu gostaria que o professor Tô sim, tô... abençoasse ele e logo após eu vou ler essa vivência, né, para nós Tá. terminarmos. Por favor, professor. Hein, Essa Felipe? pergunta do professor também. Fala, Felipe. É uma. Não, eu perguntei ao professor também. Ah, perguntou? Oh, Sim, glória. Então você esclareceu. Glória a Deus. Que é uma muito bênção. interessante. Traz para É mim isso também, aí, Felipe. ô Isaías. Oi. Aproveita que você tocou no assunto aí e traz para a gente aqui, né? Aí, vai. Tá Vai vendo, fazer igual professor? os caras lá. Só eu que sei. Por favor, professor. Então, eu mandei pro Felipe um material que ele mostra o seguinte, que hoje grandes exegetas, eles consideram que esse é um pecado que ele não pode ser mais realizado. Aí você fala assim, como assim não pode ser mais realizado? Porque eles entendem o seguinte, que esse pecado era um pecado que era cometido contra o Cristo encarnado, né? Quando você dizia lá diante dele que as obras que ele fazia, que eram obras do Espírito Santo, que motivavam, que ensinavam a chegada do reino de Deus, os religiosos falavam que ele fazia pelo poder de Beelzebul. O texto até de Marcos, ele vai enfatizar isso, a gente vai ver isso, em Marcos 3,30. Tem lá um texto de acréscimo, né, que fala assim, porque diziam que ele tinha espírito maligno, porque ele expulsava os demônios por poder de Beelzebul. Então, muitos exegetas chegam a dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo era atribuir de fato, como o texto mostra, era você falar que Jesus realizava as obras que ele realizava pelo poder dos demônios. Sabe por quê? Porque eles sabiam que se Jesus estava operando pelo poder de Deus, ele era o Messias prometido. Então, era uma forma de eles enganarem o povo. Travou aí, ó. Por isso que eles Travou. falam que é um pecado. Travou, professor. Eu sei que é por isso. Hoje, existem muitas evidências, muitos teólogos já disso, que é um pecado cometido lá na. Até esse GR dele lá na internet, até aquele Marco Deu uma travada. Continua. Volta um pouquinho. Volta. Aham. Marcos Granconato. Estão ouvindo agora? Professor, Então, tira. Professor, isso, até o próprio Marcos Granconato. isso. Oi, É isso oi, aí. Isaías. Desliga a sua Deixa eu tirar aqui. imagem. A Bom, imagem. eu tirei do Wi-Fi. Será que ficou melhor? Ficou. Tá.
Ficou. Então, o Marcos Gravonato, ele é muito conhecido por esse debate calvinismo, arminianismo, né, na Hit TV. Ele até esses dias lá no Instagram estava falando sobre isso. Ele falando que o blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não é mais cometido hoje. Aí o pessoal riu, zombou dele, mas é verdade, é um pecado que era feito contra o Cristo encarnado, né? Aí as pessoas falam hoje, mas se você olha então um irmão que expulsa demônio, você fala que ele está expulsando pelo Beelzebul, que ele está endemoniado, tal, que quem fala em língua estranha é endemoniado. Hoje, se você falar isso e você se arrepender, a pergunta que eu falo, você acha que a pessoa não vai ter perdão? Não, não é isso. Ali o texto está muito claro, porque o texto lá vai explicar, ele é autoexplicativo, porque diziam que ele tinha demônio. Então, era um pecado cometido contra Cristo por aqueles religiosos que sabiam que a obra dele era de Deus. Tem, Amém. É tem uma... Marcos 3:30, né? Muito Marcos Isso, bom. 3:30. Amém. se tiver com esse texto aí, Professor, é que ele fala bem claro isso aí. exatamente. Professor, eu vou ler aqui a vivência Tá. para nós concluirmos. Eu estou muito Ó, feliz com a participação do Vani, que o Vani, ele vai acordar daqui a pouco, 2 horas da manhã, professor, é mole? Mas o amor pela obra de Deus faz com que ele esteja aqui conosco. Isaías, só comentar uma coisa que o pessoal geralmente fala. Ah, a pessoa está sendo convencida ali pelo Espírito Santo, está sendo chamada por um apelo. Aí ela não vai à blasfêmia. Não, ela não ir é uma resistência. Resistir é diferente de blasfemar. A gente tem que deixar isso aí claro, porque muita gente fala assim, não, a blasfêmia é quando alguém não quer Jesus como Salvador. Não, isso não é blasfêmia. A pessoa ela pode até respeitar Jesus e falar, não, eu não quero seguir Jesus. Concorda que isso não é uma blasfêmia? Não é uma blasfêmia. Uhum. Isso é uma rejeição, ela está rejeitando. Agora, blasfemar é outra coisa. O texto lá está bem claro. Porque diziam que ele tinha espírito imundo. Era algo que eles faziam contra. Entendi. Isso. Beleza, Amém. professor. Tá bom, Zé? Vamos ler aqui a vivência. Ô Márcio, você pode preparar ali o número da conta do professor, do Pix, por favor? Por gentileza. Vamos lá, a vivência. 1. Partilhar com alguém as coisas boas, boas notícias, descobertas neste trecho. Ir completando as duas perguntas básicas de Marcos. Quem é Jesus e quem é o discípulo de Jesus? 2. Conversar também abertamente sobre a tentação da popularidade fácil. O que teria acontecido se Jesus tivesse aceitado a proposta de Simão e seus companheiros? 3. Vivemos tempos em que, na mídia, há muita exposição de parte da hierarquia da igreja. O que pensar disso? 4. Visitar um doente ou sentir na pele o drama de vítimas do preconceito religioso ou social. A oração de Jesus. 5. A oração de Jesus não é alienada nem aliena. É a nossa e a nossa como é. Essas são isso é o que nós devemos viver depois de aprendermos o que aprendemos hoje aqui. Vamos lá, Márcio, por favor. É isso daí que eu não sei onde está. O celular dá Não sabe? automático, dia primeiro. Vê Eu se tem a vou, tua anotação aí. eu vou falar aqui. Estão me ouvindo? Obrigado. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, Sim, Professor, sim, sim. Sim, Então sim. vamos lá. Anotem, por favor, o número para abençoar o nosso professor. Vamos lá. O Pix do professor: 285-753-398-50. O CPF do Wilton Chine. Repetindo o Pix: 285-753-398-50. É o Pix do professor Wilton. É o Pix do professor Wilton. Então, vamos orar para terminar. O Vani pode orar, Vani, por favor? Agradecendo aos irmãos pela presença. Vamos convidar mais gente aí, Felipe, Márcio, Arnaldo, Vani, vamos convidar. Por favor, Márcio, vamos orar.
Amém. Vamos orar. Vani. Amantíssimo Deus, Pai, Senhor, nós glorificamos o Teu nome por esta noite. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor a cada dia tem se revelado a nós e nós somos gratos por isso, Pai. Toda vez que nós proclamamos o Teu nome, sentamos para debater coisas importantes a respeito do Seu nome, Senhor, nós conseguimos entender que nos aproximamos mais do Senhor. Senhor, e há um anseio em nós, o Deus, de alargar essas tendas, Pai. Mas às vezes encontramos dificuldade e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, Pai, para que estudo como esse, Pai, possa alcançar pessoas, chegar em pessoas. Pai, começa preparando os corações, ó Deus. Pai, nós acreditamos que vivemos um novo tempo, como já foi dito aqui, e nós cremos no Teu poder. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, não mudou, e nós cremos que a Sua obra, Pai, assim como o Senhor fala nas Escrituras, Pai, que passaria os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passariam, nós acreditamos nisso, e por isso nós ficamos felizes, ó Deus, que há muita coisa a ser feita ainda. No nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem na Isso aí. paz. Beijo no coração de todos. Amém. Até quinta-feira. Em nome de Jesus. Paz, a paz. Paz do Beijo Senhor do Jesus. Senhor. Paz.